dia, graça e paz. Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos dando início a mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, momento também de partilha da palavra. O meu desejo é que você possa, junto com a gente, nesse momento de partilha, experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesse domingo. A gente falava no domingo passado que não é porque estamos cultuando de uma maneira diferente que a nossa reverência deve mudar. O nosso coração precisa permanecer cativo àquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto de 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5, versículo 6 ao versículo 8. E eu quero agradecer aí a vocês que estão participando, interagindo com a gente. Se você quiser marcar alguém, convidar alguém para assistir junto com você, não experimente esse momento sozinho. Nós estamos vivendo um ambiente de isolamento na nossa casa que nos priva de muitas coisas, mas que também abre para nós várias oportunidades. E uma delas é poder assistir esse culto em família, né? De repente, aquela dificuldade que você tinha de trazer alguém até a igreja, esse momento de quarentena te dá o privilégio ou a oportunidade de levar a igreja até essa pessoa. Então marca alguém, convida alguém para assistir junto com você. E aí abre aí a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, dando continuidade, na verdade encerrando nesse domingo a nossa série de pregações Incomparável Amor. Domingo passado nós tivemos a nossa terceira parte e hoje encerramos aí com a quarta parte. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 ao 8, diz o seguinte: portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Se for possível, aí onde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós iremos orar. Senhor de amor, de graça e de misericórdia, nós nos reunimos aqui, Deus, ainda que nesse ambiente diferente, de maneira online, através da tecnologia, mas nos reunimos com o mesmo propósito, de ouvir a Tua palavra, de através do sermão, Deus, conhecer ao Senhor e poder Te adorar por aquilo que de fato o Senhor é. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor vem produzindo em nossas vidas. Deus, Te agradecemos até pela segurança que nós experimentamos no Senhor nesse ambiente de dificuldade. Que esse momento de sermão, que esse momento de partilha da Tua palavra, Deus, nos edifique no Teu Santo Espírito, porque o que nós queremos aqui é alcançar a unidade que o Senhor tem para promover no meio da Tua igreja, no meio do Teu corpo. Nós oramos e Te confiamos esse momento de sermão, em nome de Jesus. Amém. Eu falava aqui que hoje nós vamos para a quarta parte do nosso sermão, da nossa série de pregações Incomparável Amor. Eu quero lembrar um pouquinho daquilo que foi dito no domingo passado. Esse texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, ele vem trazer para nós um despertamento que o Espírito Santo ele quer promover no meio da igreja. Ele diz que nada acontece por acaso, por causa disso nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que acontece à nossa volta. Nada escapa do governo das mãos de Deus, e nós precisamos levar em consideração que esse ambiente que nós estamos vivendo, esse ambiente de isolamento, é um ambiente onde o Espírito Santo nos chama para um despertamento. É tempo de nós estarmos alerta. O texto fala que quem vive em Deus não espera clarear o dia para estar alerta, mas aquele que vive em Deus, ele está alerta o tempo inteiro. Ele não aguarda que a luz num dado momento surja para que ele se sinta alerta, para que ele desperte. Na verdade, a luz o acompanha e a luz está sempre com ele. Ele se sente despertado o tempo inteiro porque a luz o acompanha. O Espírito está dizendo: ei, tem gente que vai querer aproveitar nesse momento, aproveitar a noite, aproveitar esse tempo sombrio. Tem gente que nesse momento de isolamento vai querer dormir, vai querer cochilar, vai querer aproveitar essa oportunidade
para poder se distrair. Você que é cristão, você não pode dormir, você não pode se pegar cochilando nesse momento que nós estamos vivendo. Você precisa ficar alerta, não interessa a hora do dia. Ei, crente, deixa eu te dizer uma coisa. O coronavírus não veio para que você pudesse descansar e tirar férias. É tempo de ficar alerta. Grandes coisas irão acontecer. E nós precisamos estar alertas naquilo que Deus está fazendo para participarmos dessa grande obra das suas mãos. Nós falávamos domingo passado a respeito das disciplinas espirituais e nós chegamos à conclusão que parte desse despertar que o Espírito Santo quer promover no meio da sua igreja passa pela prática dessas disciplinas espirituais. Nós falamos que precisamos estar cheios da palavra, cheios do Espírito e separarmos um tempo de qualidade para estar com Deus. Nós chegamos à conclusão de que essas disciplinas, elas são combustível para as nossas vidas, que sem elas nós não conseguimos caminhar, ou não temos autonomia para caminharmos um longo percurso porque o nosso tanque está vazio. Então, quando praticamos essas disciplinas espirituais, é como se o nosso tanque espiritual estivesse sendo cheio do combustível da glória de Deus. É através dela que nós nos enchemos. E você precisa disso na tua casa. Essas disciplinas espirituais, elas precisam ser praticadas na tua casa. Você precisa viver isso no teu ambiente familiar. Deixar as séries de lado e buscar esse combustível. Deixar o entretenimento de lado e buscar esse combustível. Deixar de lado tudo aquilo que toma o seu tempo com Deus, que subtrai o seu tempo com Deus e correr atrás desse combustível que nós alcançamos através das práticas espirituais. Pastor, de repente você diga, eu não aguento mais esse confinamento, eu não aguento mais essa quarentena, eu não vejo a hora de sair de casa. Está entediado em casa porque não está experimentando a glória de Deus no seu lar. E quando nós não experimentamos a glória de Deus no nosso lar, o tédio vem. Porque, na verdade, é impossível nós encontrarmos o tédio, é impossível nós ficarmos entediados num ambiente que esteja cheio da presença de Deus. O dia que você começar a buscar Ele na sua casa com intensidade, o dia que você começar a praticar com intensidade essas disciplinas espirituais, Deus vai inundar a tua casa e a última coisa que você vai querer é sair de dentro dela. Na verdade, aquela canção que às vezes nós cantamos, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, e essa canção ela vai se fazer verdade para você, porque você vai começar a experimentar a presença de Deus dentro da tua casa. E não há tédio, como eu disse, não há tédio, não há cansaço, não há enfado onde a presença de Deus está. Pelo contrário, há prazer. Nós não queremos sair daquele momento de deleite na glória e na presença de Deus. Nós chegamos à conclusão também de que é preciso descentralizar o culto. Nós temos que levar em consideração que é possível experimentar a presença de Deus nesse nível que eu falei também na nossa casa. Nós não podemos acreditar que a presença de Deus ela só está aqui no espaço de culto, ela só está aqui no templo. Nós não podemos acreditar que para experimentarmos algo extraordinário da parte de Deus, nós precisamos vir até a igreja. Nós temos que entender que a ação de Deus ela não é só no templo igreja, ela é também no templo no meu coração, na minha vida interior. Então, se eu sou o templo, aonde eu estiver, a ação de Deus estará também. E se a ação de Deus estiver na minha vida, presente na minha vida, quando eu estiver em casa, na minha casa, haverá plenitude de alegria, porque ali também será um espaço de culto. Eu quero trabalhar com vocês 3 aspectos de tudo isso que nós falamos até aqui, e o primeiro deles é Marcos, lá, o Evangelho segundo Marcos. Acompanhe a leitura aí junto comigo, capítulo 12, versículo de número 30. Marcos, capítulo 12, versículo de número 30. O texto diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O primeiro princípio é que um Deus de incomparável amor precisa ter um lugar de destaque no meu coração. Um Deus que entrega o seu único filho para morrer por você, sem que você mereça, não pode receber nada menos que isso. Um Deus de incomparável amor, ele precisa ser amado, ele precisa ser valorizado acima de todas as coisas. Ele precisa ocupar um lugar de destaque no nosso coração. Ou você é todo dele, ou você está completamente nele, ou você não está. Um pouquinho só, uma parte só de você, isso não existe. Ou todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a sua força estão completamente nele, ou não tem valor algum. É definir tempo não para estar com Deus, mas definir tempo para estar com as outras coisas. Deixa eu te explicar. Quando nós entendemos que Deus é prioridade na nossa vida, significa que Ele preenche todo o espaço do tempo que nós temos. E nesse sentido, então, ao invés de eu pegar as minhas 24 horas e separar ali hora para estar com Deus, as minhas 24 horas são de Deus e eu separo o tempo para estar com as outras coisas. Significa que ao invés de eu decidir que de 9 às 10 eu vou ler a Bíblia, eu decido que de 9 às 10 eu vou estar no celular. E todo o resto do dia, nesse espaço de confinamento, eu estou na presença de Deus, buscando Ele diretamente. Ele é a minha prioridade. E o tempo dele na minha vida, é inegociável. Se eu entendo que Ele é prioridade na minha vida, eu não negocio o meu tempo com Deus. O meu tempo com Ele é prioridade. Você precisa entender uma coisa: se você acha que Deus te colocou de quarentena para você botar em dia a sua série na Netflix, tem alguma coisa errada com você. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo no mundo. Talvez você não esteja entendendo a ação de Deus nesse ambiente de caos que nós estamos vivendo. Se Ele é prioridade na sua vida, o tempo com Ele precisa ser inegociável. Às vezes a gente assiste 30 episódios num dia só, mas o nosso plano de leitura bíblica é anual. Nós lemos 2 capítulos por dia e muitas vezes ainda pulamos a parte da genealogia. Nós precisamos entender que Deus não nos colocou nesse período de isolamento para nós alimentarmos o nosso coração com entretenimento que nos afasta dele. E eu não estou dizendo aqui para você que entretenimento não é de Deus, que entretenimento é do diabo, que você não pode se entreter. Não é isso que eu estou dizendo para você. Até porque se você me acompanha nas redes sociais, você vai ver que eu gosto do entretenimento. Pratico entretenimento na minha vida pessoal e também com a minha família, com os meus filhos e com a minha esposa. Mas nós precisamos entender que esse tempo que nós estamos vivendo de quarentena é um tempo que o Senhor está nos dando para colocar em dia não as nossas séries, mas colocarmos em dia a nossa vida com Ele. Colocarmos em dia o nosso tempo de oração, colocarmos em dia o nosso tempo de jejum, a nossa prática de leitura bíblica. Aí de repente você vai para o Facebook, como a gente tem visto postar: eu não vejo a hora de liberar a igreja porque eu quero ir para a igreja. Vai fazer o que na igreja se não tem prazer de encontrar com Deus em casa? Se você não sente vontade de encontrar com esse Deus em casa, você vai fazer o que na igreja? Você precisa parar de mentir para você mesmo. Você precisa parar de se enganar. Reveja as suas prioridades. É momento disso, de você rever as suas prioridades. De você rever quem de fato Deus é para você. E o que espaço Ele ocupa na sua vida. É tempo de rever as suas prioridades. Um Deus de incomparável amor precisa ter um lugar de destaque no teu coração. Ele não pode ser colocado num lugar qualquer. Ele precisa ter um lugar de destaque no teu coração. O segundo princípio, Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. A palavra de Deus diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não há, esse é o segundo princípio,
não há espaço para barganha e negociações com Deus de incomparável amor. Porque o que Ele tem para te oferecer é infinitamente maior e melhor do que o que você tem para oferecer para Ele. Ele não tem razão para negociar com você. Tudo que você poderia oferecer para Deus, Ele tem. Inclusive, Ele tem a sua vida. A hora que Ele quiser dar um fim nela, Ele dá. Então, como que você faz para negociar com Deus que é dono de todas as coisas? Tudo que você tem para oferecer para Ele é esmola diante daquilo que Ele é, diante daquilo que Ele possui. Como que você vai negociar com um Deus desse? É por isso que o nosso relacionamento com Deus, ele não é nem democrático, ele é teocrático. Deus decide o que a gente deve fazer e o que cabe a nós é obediência ou desobediência. Não tem como você chegar para um Deus de incomparável amor, que não tem razões para negociar com você e dizer para Ele, olha, eu quero te servir, mas eu preciso que você me dê isso em troca. Olha, eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor, mas eu preciso que, em troca do meu tempo, o Senhor faça isso por mim. Deus não precisa do teu tempo, Deus não precisa nem de você. Nós não somos descartáveis para Deus, mas somos substituíveis. O que eu quero dizer é que se, por alguma razão, nós não desejarmos fazer a missão que Ele confiou a nós, Ele levantará outra pessoa para fazer em nosso lugar. A missão que Ele tem é muito mais importante, muito mais valiosa do que o missionário que a faz. A missão dele não pode parar. Então, como que você faz para negociar? Não existe negociação com Deus. Ou você faz aquilo que Ele quer, ou não tem conversa. O relacionamento com Deus não é um contrato onde você senta com Ele para definir o ônus e o bônus, para definir o que as partes vão fazer, o que as partes vão ganhar com isso. O relacionamento com Deus não é um contrato, é uma aliança. E os princípios e preceitos dessa aliança são definidos por Ele. Como eu disse, cabe a você decidir obedecer ou não. Mas não tem como negociar. Não há espaço para negociações com Deus de incomparável amor. Ele diz, ou você me ama de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, ou não tem parte em mim. Terceiro ponto, abra aí a sua Bíblia comigo em Salmo. Lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Ele diz, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás o coração humilde e arrependido. O terceiro ponto é, um Deus de incomparável amor deve ser amado com um coração sincero. Existe uma maneira de se aproximar de Deus que faz com que Ele nos rejeite. A negativa desse texto diz que Deus ele nos rejeita quando nós nos aproximamos dEle com interesse torto. Quando nós nos aproximamos dele sem sinceridade no nosso coração. Esse comportamento que o texto diz deve permear o nosso coração, não somente quando nós erramos, no sentido de que se eu erro, eu devo então me aproximar de Deus para pedir perdão a Ele com o coração sincero. Não é somente nessa prática de clamor por perdão, mas é toda a nossa vida. Todo o nosso desejo de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, deve ser motivado por um coração sincero. Se não houver em nós um profundo senso de humildade diante da grandeza de Deus, se não houver em nós contrição de coração diante desse Deus de amor santo e presença incomparável, Ele nos rejeita. Ele nos rejeita. Deus não se relaciona com pessoas com um coração ensoberbado, com pessoas que chegam diante dele achando que podem negociar com ele. Pessoas que chegam diante dele achando que podem usar o favor e a boa vontade de Deus. Não há relacionamento estabelecido por Deus com pessoas interesseiras. Deus não se relaciona com pessoas com o coração ensoberbado. A minha filha mais nova, a Laura, ela tem o hábito de se aproximar de mim com um sorriso lindo, maravilhoso. Diz que me ama, inclusive, né?
diz que me ama, sempre que eu estou com um biscoito na mão. Sempre. E isso muitas vezes me ofende como pai. Porque quando ela não vê nas minhas mãos algo que eu possa oferecer a ela, ela normalmente não quer ficar na minha presença. Ela vai procurar a mãe, ela vai procurar o irmão, ela vai se entreter com os brinquedos dela, mas ela não quer a minha presença. Quando eu tenho algo nas mãos que é do interesse dela, ela se aproxima com aquele sorriso maravilhoso. E isso, como eu disse, às vezes me incomoda. Me incomoda porque eu percebo nela esse comportamento interesseiro. É claro que eu levo em consideração a imaturidade dela, ela não sabe discernir ainda o comportamento dela, mas esse comportamento numa criança, ele é inadmissível na vida de um adulto. Então eu acredito que, da mesma maneira, Deus nos olha. Amar a Deus com sinceridade é respondendo ao seu amor, quer dizer, amar a Deus com sinceridade é respondendo ao seu amor, desejar estar com Ele mesmo que Ele não tenha nada para nos oferecer. Um Deus de incomparável amor deve ser amado com amor sincero. Essa sinceridade na busca por esse Deus, ela deve ser esvaziada de interesse torto, de interesse distorcido. E eu digo interesse distorcido porque nós sempre teremos um interesse de nos aproximarmos de Deus. Ainda que seja o interesse pela sua presença, pelo seu coração, o interesse em descobrir a sua vontade, talvez esse seja um interesse que louve e honre o nome do Senhor, mas nós não podemos nos aproximar dele desejando o que as mãos dele têm para nos oferecer. Resolver de um dia para o outro buscar intimidade com Deus porque agora nós precisamos de um carro e sabemos que Ele tem poder para nos dar um carro. Um Deus de incomparável amor deve ser amado com amor sincero. Nesse tempo em que vivemos, essa ocasião da pandemia, toda essa dificuldade que nós vivemos no mundo, esse tempo de insegurança, esse tempo de incerteza, esse tempo de medo, o medo que tem ido muito além do que o vírus, que está alcançando lugares onde o vírus nem sequer alcançou. Nesses tempos de dificuldade, de adversidade, Deus ele tem cobrado de nós, enquanto igreja, uma postura. Preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Deus não irá mais aceitar ser tratado como uma prostituta. Ele está dizendo, ou você casa comigo, ou você estabelece a sua aliança comigo, ou não terá parte na minha herança eterna. O céu, entenda isso, o céu não é para quem está em busca de prazer, o céu é para quem deseja relacionamento. Deus ele está cobrando uma postura da sua igreja. Nesses últimos dias, Deus tem cobrado uma postura da sua igreja. São anos e anos de história usando o nome de Deus para conseguir riqueza, poder, fama. Ele te deu a própria vida, o que mais você quer em troca? Eu repito a pergunta, Ele te deu a própria vida, o que mais você quer em troca? Ele está te perguntando, Ele te entregou a própria vida, o que mais você quer em troca? Eis que venho sem demora. Como nós seremos encontrados no dia em que o Senhor resolver vir em nossa direção? Meu irmão, minha irmã, é tempo de arrependimento. É tempo de voltarmos ao jardim do relacionamento. É tempo de assumirmos a nossa identidade de filhos. Não de filhos rebeldes, de filhos descompromissados, mas de filhos que valorizam o sacrifício do Pai, que são desejosos pela presença do Pai. Filhos que obedecem não para receber algo em troca, mas que obedecem por amor. Chega de religiosidade. É tempo de valorizarmos mais a paixão do que a performance. É tempo de valorizarmos mais a presença do que o tempo. É tempo de retornar aos braços desse Deus que revelou na face de Cristo Jesus o seu amor incomparável. Ele é a fonte de vida. O Salmo 36, do versículo 5 ao 10, vai dizer: Ele é a fonte de vida.
Amar a Deus é tudo o que você precisa para se sentir pleno. Não há nada mais interessante, não há nada mais especial, não há nada que se compare a amar a Deus. Neste amor, seus traumas mais complexos são resolvidos. Nesse amor, os seus medos mais profundos são dissipados. Neste amor, todo o seu vazio é preenchido e você começa a transbordar de nova vida. Eu quero orar com você, mas antes, eu quero te dar um tempo de oração silenciosa para que você, aí onde você está, possa refletir a respeito da sua caminhada até aqui. Como eu disse, você precisa rever as suas prioridades. Nesse novo tempo que será instaurado sobre a nossa nação, sobre o mundo, tempo esse que o Espírito Santo já está construindo, Deus não aceitará mais ser tratado como uma prostituta. Se você é daquela que se direciona a Deus somente para encontrar prazer, somente para sua satisfação pessoal, mas não quer um comprometimento com Ele, Deus está te dando a oportunidade de arrependimento hoje. Esse tempo de isolamento que nós estamos vivendo é tempo de arrependimento, é tempo de reflexão, é tempo de buscarmos o retorno para o jardim que Deus construiu para nós na pessoa de Cristo Jesus. Não é tempo mais de brincadeira, não é tempo de congregarmos só no domingo, porque como eu disse no início do sermão, se você não sente o prazer de se relacionar com Deus na sua casa, tudo aquilo que você vem construir na igreja é mentira, é história, é vazio, não tem sentido. Se você não tem prazer de ter tempo com Ele na sua casa, se você não tem prazer de buscar com Ele, buscar intimidade nele na sua casa, o que fazer na igreja? É tempo de parar de mentir para você mesmo, é tempo de parar de se enganar. Nós precisamos urgentemente, enquanto igreja, reavaliarmos o nosso comportamento. Que tipo de igreja você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de Cristo você tem apresentado para aqueles que estão ao seu redor? E talvez aí você encontre resposta para o seu questionamento, para a sua pergunta de o porquê que as pessoas que estão ao seu redor não se convertem, não entregam a vida ao Jesus que você professa. Porque talvez elas não estejam enxergando Jesus genuíno na sua vida. Talvez elas estejam enxergando através da sua prática de fé, da sua prática de culto, da sua reunião dominical, um Cristo distorcido, um Cristo com a imagem embaçada. É tempo de nós revermos as nossas prioridades. É tempo de entendermos que um Deus de incomparável amor precisa assumir um lugar de destaque na nossa vida. É tempo de entendermos que um Deus de incomparável amor não está aberto para negociação, porque tudo aquilo que temos para oferecer para Ele em troca, Ele já tem. Todas as coisas são dele. É tempo de entendermos que um Deus de incomparável amor não pode ser buscado com um coração mentiroso. Ele deve ser buscado com um coração sincero. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se possível, coloque a mão sobre o seu coração, representando o toque do Espírito Santo. Eu quero orar com você e quero orar também por você. Deus, o Senhor nos conhece, nos sonda. Antes mesmo de nós falarmos, a Tua palavra diz, o Senhor já sabe aquilo que será dito, Deus. Mas nós queremos esvaziar o nosso coração, na verdade, abrirmos o nosso coração, para confessarmos que talvez o cristianismo que nós estamos vivendo seja um cristianismo construído pelas nossas mãos, e não aquele cristianismo construído e consumado na obra da cruz. Por isso, Deus, nós nos voltamos ao Senhor com o único interesse nesse primeiro momento de arrependimento. Espírito Santo, vasculhe o nosso coração, vasculhe o nosso entendimento, e aquilo que não for do seu agrado, traga ao nosso conhecimento, porque nós queremos hoje, diante do Teu Santo Espírito, firmarmos um pacto com o Senhor e abandonarmos essas práticas que Te desagradam, Deus. Nós não queremos mais tratar o Senhor como uma prostituta. Nós não queremos mais ir atrás do Senhor sem o interesse de relacionamento, sem o interesse de fixarmos com o Senhor uma aliança perpétua,
Deus, nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nesse momento, venha com o Teu amor nos constranger para que haja um arrependimento genuíno e possamos então receber o perdão dos céus, porque é isso que clamamos em segundo lugar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós necessitamos do Teu perdão, Pai. E que o Senhor possa ainda nos encaminhar para o caminho que o Senhor deseja. Que o Teu Espírito Santo venha durante a nossa rotina nos convencer a ter tempo com o Senhor. Gerar em nosso coração paixão. Gerar em nosso coração desejo pela Tua presença. Gerar em nosso coração, meu Deus, vontade suprema, a ponto de que nós estejamos dispostos a buscar ao Senhor, até que nada mais importe. Queremos experimentar esse incomparável amor que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor produziu em nós ao longo dessa série, ao longo desses 4 domingos. E te pedimos, meu Pai, para que algo de valor seja produzido na nossa vida, porque nós queremos experimentar o Cristo em casa também. Queremos experimentar tudo aquilo que nós vivíamos no espaço de culto público, no nosso lar, no nosso secreto. Ao entrarmos no nosso quarto, Deus, queremos ali sentir a Tua presença. Ao sentarmos à mesa para a refeição, queremos ali sentir a Tua presença, Deus. Não como um arrepio, mas como algo avassalador, capaz de, quando nos encontrar, produzir em nós o antes e o depois de Cristo. Deus, queremos ser transformados pela Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus.